3 ferramentas de autoconhecimento, de limpeza do subconsciente, do inconsciente, que me ajudam a me libertar, a limpar essas crenças limitantes e a expandir ainda mais a minha consciência. Olá, eu sou a Ana e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, criação da própria realidade, lei da atração e tudo mais que esteja alinhado a esse universo místico e holístico que eu tanto amo, amo, amo. A primeira ferramenta de expansão de consciência, de limpeza de crença limitante, para remover os bloqueios que eu amo de paixão e não vivo sem, são as barras de Axis. Eu faço barras de Axis desde 2021, mais ou menos. Conheci a respeito da ferramenta antes, mas não conhecia ninguém que praticasse, né? Que fosse um practitioner, né, das ferramentas ali. E aí, só quando eu vim morar nessa cidade que eu tô hoje, que eu conheci uma terapeuta que atendia com diversas coisas e comecei a correr as minhas barras lá, então, já em 2021. E desde lá as coisas vêm mudando muito na minha vida, né? Até comecei em 2021, em 2022 eu cogitei fazer um curso, mas aí tava grávida e deixei pra depois. Em 2024 eu fiz a minha primeira classe, em 2025 repeti, de tanto que eu amei. E fora aí os vídeos que a gente vê, os relatos, as explicações, os livros do Axis que são maravilhosos, eu adoro. Eu acabei até, inclusive, comprando um Kindle, né? Pedi pro meu marido de aniversário ali um Kindle para poder ler os livros do Axis, porque não tem em português. E se tem, eles acabam tendo um preço muito elevado e não vale a pena. Então, mais valeria a gente investir num Kindle e ter acesso aí de uma forma mais fácil a esses livros e outros também que a gente quisesse, né? Então foi incrível, né? O que mais é possível. Olha o que o Axis já fez na minha vida. Então foi com isso, com as barras de Axis, com o curso, né, lendo, estudando, me debruçando sobre isso, que eu aprendi a enxergar as coisas por outro ponto de vista. Então a gente sempre trabalha no Axis que não tem certo e nem errado. Tudo é uma questão de ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, a pessoa tem outro ponto de vista, outra pessoa tem outro ponto de vista. E esse ponto de vista que a gente tem cria a nossa realidade. Até como eu comentei também em outro vídeo, a questão das fotos, dos registros, são pontos de vistas, né, que a gente tem para observar e aí as coisas acabam acontecendo consequentemente de acordo com esse ponto de vista. Então, ponto de vista cria a realidade. Se eu tenho um ponto de vista de que eu sou uma pessoa feia e chata, eu vou manifestar na minha vida situações que me mostrem que eu sou feia e chata. Pode ser uma rejeição, pessoas que não querem, não gostam de estar perto de mim porque eu sou feia e chata. Só um exemplo, mas muitas outras coisas. Ou que dinheiro é a raiz de todo mal, de que os relacionamentos não se sustentam por causa do dinheiro. Então o que eu vou querer? Um relacionamento feliz? Então eu rejeito o dinheiro, porque lá no meu ponto de vista eu acredito que dinheiro separa as pessoas, é a raiz do divórcio, né, da separação, enfim, por aí vai. E aí o que as barras de Axis fazem? Elas agem ali nos 32 pontos energéticos que a gente tem na nossa cabeça e vai soltando tudo isso, vai soltando esses nós, essas amarras, esses bloqueios, para que a gente expanda. A gente tem pequenos saltos quânticos depois de uma sessão, né? A gente aperta ali a cabeça, solta tudo e eleva a frequência, vai ficando maior, vai ficando expandido, o ser vai ampliando. Então é como se funcionasse desse jeito. É como não, funciona desse jeito, mas a gente não consegue ver, né, as coisas acontecendo, porque é uma coisa energética. A gente começa meio que a acordar para a vida, a entender por que a gente está fazendo escolhas ruins. Por que a gente está escolhendo manter aquela foto, aquele registro ali, se não está me levando a lugar nenhum. Então é como se a gente tivesse a consciência do motivo que está por trás daquilo ali e visse, não, eu posso, eu quero, eu vou fazer diferente, eu tenho uma nova escolha, porque a gente também fala que a cada 10 segundos uma nova escolha. Então se eu tô vendo aqui a minha vida e não tá do jeito que eu quero, eu posso escolher de uma forma diferente. E claro, né, só quem já fez o curso ali para entender o tanto de coisa que vem, que a gente aprende ali, que não caberia num único vídeo, teria que fazer mais vídeos também, mas posso comentar sobre isso.
sobre o pode POC, de destruir, descriar, as perguntas, a quem pertence isso, muita coisa, né? Então a gente, quando vê esse cenário todo não tá do jeito que eu quero, vou usar uma ferramenta para mudar a minha realidade, para escolher de outro jeito, escolher de outra forma. Então é maravilhoso. Eu amo o Axis, não vou mentir, às vezes eu esqueço que ele existe. A gente cai ali no piloto automático e às vezes esquece de usar todas as ferramentas que ele nos proporciona, né? Às vezes a gente pensa que é só apertar os botõezinhos na cabeça e pensar, eu preciso fazer barras, faz tempo que eu não faço barras. E as outras ferramentas que eles estão entregando, sabe? São tão valiosas quanto. Até uma coisa que tem feito total sentido pra mim e funcionado na prática, que eu tô lembrando de fazer é onde estão os clientes decididos, que escolhem pelos meus produtos e que pagam no Pix com total facilidade. Onde está o universo? Traz pra mim. Nossa, quando eu comecei a fazer essas perguntas, assim, tipo, não é exatamente a mesma pergunta todo dia, a gente muda um pouco da frase, mas o mesmo sentido da pergunta. Comecei com isso todos os dias, os clientes realmente chegaram cada vez mais e vem chegando. E aí, vendo esse movimento acontecer, o que eu faço? Como eu posso sobrecriar tudo que eu já criei? Então, se eu já criei uma venda de R$1.000, uau! Como eu posso sobrecriar essa venda? Sobrecriar significa, sabe, superar essa criação, trazer uma melhor ainda que essa. Então, como eu posso sobrecriar um cliente como esse? Uma semana tão movimentada, tão boa, tão próspera como essa? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? E aí eu me coloco aberta, me coloco à disposição. Tudo isso, o Axis que me ensinou, que me proporcionou, né? Então, assim, mesmo que eu não vá lá o tempo todo correr as minhas barras, ou que eu consiga alguém para trocar comigo, as ferramentas verbais estão sempre no meu dia a dia. E quando acontece uma coisa boa, como pode melhorar, o que mais é possível, que eu jamais considerei. E, nossa, realmente, assim, é incrível, é transformador. Outra ferramenta que eu amo, e que eu já falei também em outros vídeos, que eu não vou largar nunca mais, que eu quero pra minha vida, é a constelação familiar. A constelação me mostrou, me ensinou a honrar pai e mãe, mesmo diante da minha história, né? De ter uma história assim que por muito tempo eu não gostava, por muito tempo eu negava, eu rejeitava. Me mostrou que é só honrando pai e mãe do fundo do nosso coração que a nossa vida vai pra frente. E que a gente só honra, só consegue dar esse passo se a gente se permitir. E nossa, quantas vezes eu vi que eu tava presa em lealdades familiares, querendo honrar a dor da minha mãe, a dor de não sei quem, e honrar o que aconteceu e carregar comigo pesos que não são meus. Porque por mais que eu ame a minha família, eu ame pessoas ali, que elas sejam importantes pra mim, elas têm a dor delas e eu tenho a minha vida, sabe? Eu não posso querer carregar a dor da minha mãe, por mais que tenha sido, muitas coisas tenham sido doloridas pra ela e que essas coisas, óbvio, eu criança vendo aquilo tudo, ouvindo algumas coisas, eu escolhi carregar esse peso, eu escolhi carregar essa dor, sabe? Porque foi por mim que ela passou por tudo aquilo, sabe? Aquela coisa se não fosse eu e tudo mais. E aí, em muitos momentos, a gente se vê repetindo padrões familiares, vê fazendo escolhas na nossa vida. Tá, mas por que eu tô escolhendo isso? Porque eu aprendi, de certa forma, que deveria ser assim. Porque são padrões que eu tô levando, que eu tô honrando. Porque eu quero ser fiel e leal à minha família, à história deles. Porque não é justo que eles tenham sofrido tanto e eu esteja aqui numa boa, por exemplo, né? Então foi com a constelação que eu aprendi a deixar com o outro o que é do outro e a ficar somente com o que é meu. Isso me deixou mais leve, isso me deixou mais tranquila, isso me colocou num lugar de adulta, sabe? De conseguir sair da criança ferida que ficou lá vendo, ficou lá presa, sabe?
quantas coisas foram feitas para essa criança e essa criança sem força não sabia se defender, não sabia por onde ir, não sabia o que fazer, acabou optando por tomar um partido nessa situação, ou fica com o pai, ou fica com a mãe, né? Ou fica do lado de um, ou fica do lado de outro. Porque às vezes, sem querer, e não é sobre pai ausente ou pai presente, é porque às vezes acontece uma discussão, alguma coisa ali com pai, mãe, vó e coisa arada, e a gente fica no meio. Fica no meio do pai, fica no meio da mãe, fica no meio da mãe, no meio da avó, no meio do vô. Fica no meio. Como forma de evitar que essas partes sofram, que essas partes briguem mais, ou querendo tomar uma posição para poder agradar alguém. A constelação me mostrou isso. Me mostrou todo esse sistema, me mostrou todos os padrões, a forma que a minha vida tava, por que tava assim, e me fez ver que eu tenho escolha para poder sair disso tudo. Que eu não preciso viver desse jeito, que eu não preciso. Não é assim que a gente honra pai e mãe, fazendo as mesmas coisas que eles fizeram, sofrendo pelo mesmo motivo ou sofrendo junto com eles por determinada coisa. Porque às vezes a gente pensa, eu vou sofrer também, vou carregar esse peso para ficar mais leve para minha mãe, para o meu pai. Mas não fica mais leve. O peso deles continua tendo a mesma proporção, só que a gente quer carregar junto. E aí acaba que a nossa vida se enrola, se embanana toda e a gente não consegue seguir com a mochila vazia. Isso tudo se trata de um amor cego, de um amor distorcido, de um amor como um implante distrator, que a gente faz isso em nome do amor e, na verdade, se fosse amor, não seria desse jeito. Se fosse amor de verdade, a gente amaria a essência, fim, aceitaria a pessoa como é, aceitaria a história como foi. Nada aconteceu de forma errada, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E foi o melhor do jeito que aconteceu. Então ela traz muito essa aceitação de a gente ver tudo isso com bons olhos. E a terceira ferramenta que eu tenho feito uso e gostado muito são os arquétipos. Não é uma coisa nova pra mim, eu sempre estudei, li sobre isso, assisti vídeo de arquétipo, sempre entendendo o que um traz, o que o outro traz, entendendo que não é legal deixar uma imagem de vaca, de galinha, de pato exposta pra gente, que aquilo vai ativar uma coisa no nosso inconsciente, né? Enfim, entendendo tudo isso, selecionando coisas que eu gostaria de ver ao meu redor, entendendo que tudo, absolutamente são arquétipos, mas sem conseguir fazer uso para mim mesma, né? Arquétipos de símbolo para uso pessoal. Nunca consegui entender muito bem. E aí, recentemente, eu fiz a escolha de trazer essas energias para minha vida. Fiz um curso de arquétipo do magnetismo feminino com a Dani, até vou deixar na descrição caso alguém se interesse, muito bom, muito detalhado. E os cursos da Dani são muito bons, né? Enfim, o conteúdo dela é maravilhoso. E aí eu pude perceber que muitas coisas realmente acontecem, porque às vezes a gente pensa, nem funciona, nem sabe, nada a ver. Então foi com os arquétipos que eu me movimentei a fazer meu mapa astral, quero ainda pagar uma astróloga para fazer com mais detalhes e tal, mas fiz ali os online gratuitos pela internet, já consegui ver muita coisa no meu mapa astral, principalmente a distribuição, porcentagem dos elementos, energia yin e yang, que era o que eu tava buscando para equilibrar. Fiz ali a seleção daquilo que eu queria atrair para o meu momento da vida, botei os arquétipos, alguns para finanças também, como Falcão, produtividade, essas coisas. Rei Midas, a chave, que foram arquétipos, estão sendo arquétipos muito fundamentais para isso também. Até mesmo o lobo está sendo muito legal para isso. Então, eu pude fazer uma análise sobre mim mesma, sozinha, mais profunda, que eu nunca tinha feito, sabe? Então, mesmo conhecendo outras ferramentas de autoconhecimento, foi com os arquétipos que eu pude realmente sentar a bunda na cadeira e dizer, tá, o que eu quero pra mim? O que eu tô precisando agora? Como que eu faço pra melhorar esse aspecto na minha vida? Sabe? Coisa que eu nunca tinha feito. Sempre foi assim como se fosse um avalanche, né? Uma bola de neve. Nunca parei pra olhar com muito detalhe pra algumas coisas. Dessa vez, não. Realmente eu parei, deixei dedicado ali algumas horas do meu dia para fazer essa seleção, para entender o que eles iam trazer para mim e o que eu queria também, né? E foi muito bom. Aí
Como eu disse também em outro vídeo que eu não me recordo ao certo qual, aqui no canal já, eles levantam algumas sombras, né? Só que essas sombras não são ruins. Não é porque, o arquétipo me trouxe essa sombra. Não é o arquétipo que traz sombra nenhuma. Ele acaba ativando essa sombra porque eu já tenho essa sombra dentro de mim. E ele só trouxe à tona o que já existia. Assim é com a luz também. E é por isso que a gente faz uma seleção para saber o que vai combinar e o que não vai combinar. Porque se já é propício desse arquétipo ter uma sombra X, que já é compatível com a minha sombra X, vai crescer. Só que se eu quero também colher os bons resultados, ver a luz desse arquétipo, eu vou precisar trabalhar essa sombra em mim para poder ascender, para poder transmutar, crescer na vida, evoluir, certo? Então, está sendo bom essa parte também. Uma sombra que a Cleópatra me trouxe, por exemplo, foi a falta de paciência, sabe? Essa irritação que às vezes eu sinto. Não é autoritarismo, mas é sabe? E aí eu tenho percebido que nos últimos dias eu ando um pouco assim. Principalmente com meu filho. Ele tem 2 anos e 7 meses, quase. E parece que tudo nele me incomoda. E, poxa, ele é uma criança. Ele não tá fazendo nada de errado, ele não tá fazendo nada pra me provocar, sabe? Ele tá sendo ele, puro, ingênuo, um ser iluminado, sabe? Que ainda não tem todas as camadas que a gente acaba colocando em volta desse ego, né? E eu tô sem paciência. Às vezes ele não faz nada e já me irrita, sabe? Então eu sei que isso é uma sombra. E aí o que eu faço? Eu olho pra isso e digo pra mim mesma que tá tudo bem. Que tá tudo bem. E às vezes eu quero fazer 1000 coisas, sabe? E acabo me afobando. E não é assim que funciona. Então, já coloquei na minha cabeça que tá tudo bem, que eu preciso ter paciência sim, e eu tô exercitando isso, mas graças a ver essa sombra se manifestando. Então, enquanto eu tô com ele, eu não faço mais nada. Tipo assim, às vezes eu tava com ele e queria ver um vídeo, botar um vídeo pra escutar. Eu não vou conseguir escutar. Ele tá no auge, né, na explosão de vocabulário, tá falando o tempo inteiro. Ou eu escuto meu filho ou eu escuto o vídeo. Então eu prefiro escutar o meu filho. Porque se eu for querer escutar o vídeo, o meu filho vai ficar falando em cima, eu vou ficar irritada, essa sombra só vai aumentar e nada vai se resolver. Então tô respirando fundo, tô trabalhando bastante a minha cabeça sobre isso e deixando o celular de lado, o trabalho de lado, me dedicando às coisas de casa e a ele quando a gente tá junto. Depois, quando eu tenho ali o meu tempo livre, que ele vai pra escola, eu vejo se eu vou assistir alguma coisa, se eu vou fazer um post pro meu Instagram, pras minhas velas. Enfim, daí é outra história, sabe? Mas enquanto ele tá comigo, tudo que ele precisa é de uma mãe com saúde mental. Então, assim, às vezes a gente não consegue conciliar muito bem isso, sabe? E não é motivo pra eu ir lá e desativar a Cleópatra. Não é. É motivo pra eu parar, respirar, entender que tá tudo bem e lidar com tudo da melhor forma possível. É uma forma de aprender a transmutar e lidar com a situação. Então, realmente, assim, o arquétipo, ele levanta essas coisas todas e a gente tem que estar atento pra poder saber, sabe? Que não é, sei lá, não é da minha personalidade somente isso. Que o arquétipo, sim, ele tá intensificando, mas não vai ser removendo ele que eu vou resolver a situação. Eu preciso olhar pra dentro, eu preciso olhar pra mim. Então esse tá sendo o maior aprendizado, sabe? Olhar pra mim. É muito surreal o quanto olhar pra gente mesmo transforma e traz bons resultados. Não adianta, a mudança é sempre interna. E assim como é dentro, é fora. Lei da correspondência. Então, assim, tá sendo muito bom, sério. Não vou dizer, só ativem os arquétipos, não. Porque tem que ver o que funciona pra cada um de vocês, né? Não dá pra sair à torta e à direita, ativando tudo que é coisa, que a gente nem vai saber o que tá vindo, de onde tá vindo e se realmente era pra ser aquilo ali. Certo? Então eu vou ficando por aqui dessa vez. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor,
Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, o seu gostei, se inscreve no canal pra gente crescer essa comunidade que tá ficando cada vez mais linda e me deixando ainda mais feliz. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.